E a gente sabe, né, que esse calor intenso aumenta o consumo de hortaliças. No entanto, tem uma consequência direta na produção e venda desses produtos. E para entender melhor os impactos e as consequências também sobre o manejo, eu converso agora com o engenheiro ambiental e pesquisador da Embrapa Hortaliças, o Carlos Eduardo Pacheco Lima. Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Rural Notícias, né? A gente tem registrado aí um dos invernos mais quentes da história aqui no Brasil, com temperaturas superando às vezes 40 graus em algumas regiões. Como é que esse cenário impacta na produtividade das hortaliças? Quais são os efeitos imediatos, né, de que forma elas são afetadas com esse calorão, hein? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petra. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, estar com vocês. Essa questão climática, ela vem ganhando uma relevância muito grande, né? Não apenas pelas mudanças imediatas, como nós estamos observando, né, nesse momento, mas também porque essas mudanças tendem a se intensificar e a se tornar, né, mais frequentes no futuro próximo em decorrência das mudanças climáticas globais. No caso específico das hortaliças, que compõem um grupo de espécies vegetais que tem uma característica, tem características, né, muito ligadas ao clima, né, o seu desenvolvimento é muito influenciado pelo clima. O calor ele tem diferentes impactos a depender da espécie agrícola, a depender da espécie vegetal, a depender, né, da cultivar que vai ser utilizado, né, da variedade que vai ser utilizada e a depender também do sistema de produção a ser utilizado. Mas, de modo geral, é um período de preocupação, onde desordens fisiológicas podem acontecer. No caso aí, da alface, por exemplo, né, é muito comum a queima de bordas, né, o pendoamento precoce, é, ah, outras desordens, né, em outras hortaliças também podem, de repente, aparecer. É preciso que se tomar alguns cuidados durante a produção. Pois é uma curiosidade que eu tenho, Carlos, existe um limite, assim, de temperatura, né, para que essas hortaliças, no caso das folhosas, né, que a gente está citando mais, aquelas que ficam mais expostas ao sol, para que elas possam suportar e não ter essa aparição de danos causados pela incidência do calor, existe esse limite ou não? O limite depende muito da espécie, né, com a qual nós estamos trabalhando. É comum, por exemplo, que as brássicas, né, o brócolis, a couve-flor, elas apresentem um limiar mais baixo de temperatura, embora existam algumas cultivares de verão, enquanto a alface, por exemplo, a gente já tem, né, hoje cultivares que suportam temperaturas muito expressivas. E eu cito como exemplo um trabalho, né, recente que nós fizemos na Embrapa Hortaliças, em que nós avaliamos uma série de cultivares comerciais de alface, e mostramos, né, conseguimos encontrar pelo menos três delas que já estariam adaptadas, né, às condições projetadas no cenário de mudanças climáticas e de aquecimento global. Então, trabalhando com aquela temperatura que se espera no futuro, essas três cultivares elas já apresentaram bons resultados, né, em termos de produtividade, em termos de qualidade, para mostrar que o material genético, né, a cultivar ou a variedade utilizada, ela também tem uma importância muito grande nesse cenário, né? E a escolha desse material faz parte de uma escolha de sucesso dentro do sistema de produção. Mas uma temperatura, assim, razoável seria antes dos 30 graus, passou dos 30, já estressa a planta, eu queria ter mais ou menos esse limiar aí. Tá. Uma temperatura, né, que nós poderíamos colocar como uma temperatura ótima, né, em torno de 25 graus, mas com muitas hortaliças já suportando a temperaturas aí na casa de 30 graus, tá? Perfeito. Agora, o produtor pode fazer alguma coisa para tentar minimizar esse impacto do calor ou estruturalmente fica complicado fazer alguma coisa?
Não, ele pode fazer, né? Nós temos algumas soluções muito simples que amenizam os efeitos não apenas do calor, mas dos extremos, né, climáticos, da grande amplitude térmica, como, por exemplo, manter resíduos vegetais mortos, né, a palha em superfície nesse período. Temos também, né, alguns mulchings plásticos já produzidos, né, pensando numa situação como essa, como os mulches duplas face, né, por exemplo. No caso da hidroponia, né, existem algumas atitudes que o produtor pode tomar, como, por exemplo, proteger a sua solução nutritiva, né, da incidência do sol, mantendo em local mais abrigado, de modo que a temperatura da solução nutritiva não suba tanto e não prejudique, né, a sua produtividade, a utilização de telas do tipo Sombrite também, né, é uma boa alternativa para reduzir a temperatura, o design das das casas de vegetação, das estufas com pé direito mais alto, né, utilizando-se aspersores nas estufas também para aumentar a umidade e melhorar ali o microambiente dentro daquele ambiente de cultivo. Enfim, existem várias alternativas, né, Perfeito. e elas podem ser utilizadas num período como esse. Perfeito. Obrigado, Carlos. Carlos Eduardo Pacheco Lima, que é engenheiro ambiental e pesquisador da Embrapa Hortaliças. Obrigado pela aula e pelas informações. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Fico à disposição.